Fala comigo, nação rubro-negra. Finalmente eu fui notada pelo Clube de Regatas do Flamengo. Marcos Braz e companhia decidiram trabalhar, enfim, para me presentear aí com mimos, para atender as minhas necessidades, corresponder ao meu coro, que era quase diário. Quem é fiel aqui do Coluna sabe. Quem é fiel não me deixa mentir. Quem tá aqui com a gente na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na Copa Mickey, no Carioca, na Libertadores, na derrota, na vitória, sabe que resenha após resenha eu bati insistentemente na tecla sobre a necessidade de um lateral esquerdo, né? Eu ficava, gente, esse lado de campo me preocupa muito. O Ramon já é um jogador que, mais claro do que isso é impossível, né? Tá evidente que o Paulo não conta com ele nesse primeiro momento, nem sequer estreou com o Paulo Souza na temporada. Ele e o Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio não tá à disposição. O Ramon está à disposição, foi relacionado pouquíssimas vezes, mas treina com o grupo, então realmente o Paulo não conseguiu ou sequer tentou extrair as características do Ramon, e aí é um jogador escanteado. Temos o Felipe Luiz, né, que eu também bato na tecla que as condições físicas dele, a idade, não vai permitir que ele esteja à disposição para todas as nossas competições até o final da temporada, até porque o nosso calendário é muito maçante, é muito maluco. Eu já vejo o Felipe contribuindo para o Flamengo muito mais pela sua experiência e pela sua inteligência mental, emocional, né, sua visão de jogo, do que propriamente a parte física. Ele ainda é muito acima da média, tá? Porque todas essas características que eu citei dele são acima da média. E temos o René também, que é um jogador que, todo mundo aqui tem doutorado de René, né? A gente sabe exatamente o que ele pode render ou não pra gente. A gente sabe que é um jogador que não tem características para suprir as nossas carências. Não é um jogador que vai trazer essa confiança e que vai deixar o torcedor tranquilo no lado esquerdo. Então, eu batia muito mesmo. Era a minha prioridade de reforço pra temporada. Então, eu tava muito curiosa e muito ansiosa para quando chegasse esse momento de anunciar um reforço pra lateral esquerda. Ele chegou agora aos 45 do segundo tempo, né? Só não foi uma prioridade menor do que goleiro, porque o goleiro tá sendo a última busca do Flamengo no mercado, então a lateral esquerda foi aí a penúltima. Mais uma oportunidade de mercado interessante, então o Flamengo fechou com a Ayrton Lucas por empréstimo. O jogador, inclusive, já chegou aqui no Rio de Janeiro, né, nessa terça-feira. Coluna do Fla, obviamente, se fez presente. Letícia estava presente lá no Santos Dumont, Rafa Penido na transmissão, então quem não acompanhou, veja aqui no canal, né, não perca tempo, vai aqui no canal. Quem não quiser ver pelo canal, também temos matéria especial lá no colunadofla.com. Então, quando eu vi o nome do Ayrton e já vi que era na minha posição, falei, opa, fiz tanto chilique, né, que chegou a hora, agora eu vou analisar isso daqui. Coloquei já na minha prioridade diária, dar uma estudada melhor, porque, obviamente, eu tinha uma memória meio vaga da passagem dele no Brasil e não acompanho, né, tão firme assim, tão fielmente assim, a Liga Russa. Como ele se transferiu pra lá em 2019, eu fiz questão de tentar separar alguns jogos que me botaram como prioridade, vi alguns VTs que estavam disponíveis, vi lances, estudei números, né, que vocês sabem que eu sou apegada aos números. Dei a minha estudada, confesso que vou fazer mais para que a gente possa aprofundar ainda mais sobre as características de qualidade dele durante um resenha, ali no bate-papo, no chat, mas estudei o suficiente para poder me posicionar, se eu sou a favor, se eu sou contra, se eu gostei, se eu desgostei, quais são as características que mais chamaram minha atenção, as que mais me preocuparam, para justamente gravar essa opinião aqui, trocar essa ideiazinha breve com vocês. E aí, logo de cara, assim, no primeiro momento, o que chamou minha atenção foi a empolgação da torcida, cara. Eu acho que de todos os reforços que foram anunciados nessa temporada, a aceitação do Ayrton foi a maior, assim, foi a que eu mais consegui acompanhar o torcedor empolgado de verdade, falando que era uma peça muito interessante, que ele vinha muito ali mais pro lado do Michael, então que o Paulo poderia usar ele de uma forma diferente, etc, etc. E isso só me trouxe mais ansiedade para poder estudar um pouquinho mais sobre ele. E aí, as primeiras coisas que vi dele, os primeiros jogos, as primeiras características, já casou justamente com essas opiniões que eu pude acompanhar na TL, né? E com essa empolgação da torcida, porque ele é um jogador, de fato, primeiro um jogador muito rápido, né? Inclusive, ele era tido já como um dos mais velozes da Liga Russa. Alguns até batiam no martelo, né? Não tinham nem medo de errar, cravavam que ele era o mais rápido. Então, ele é um jogador muito rápido, que dá um suporte interessantíssimo, né, pro ataque. Então, ele consegue dar um suporte muito interessante ofensivo ali no ataque. E justamente os jogos que pediram para que eu desse uma prioridade para acompanhar e para ver o VT são os que ele rende melhor, principalmente nessa temporada, né, que ele atuou como ala esquerda, são os que ele rende melhor justamente no esquema, casando com o esquema do Paulo Souza, o esquema que o Paulo tem tentado implementar aqui no Flamengo.
Flamengo, que é no esquema de 3 zagueiros, né? Então, ele atuou muito bem quando o time jogou com a linha de 5 e a formação de 3 zagueiros, justamente porque dá mais liberdade para que ele possa desenvolver essa característica que é tão interessante dele, de dar um suporte ali na frente. Até porque, o ponto que me preocupa sobre ele precisa evoluir e melhorar na questão defensiva. Então, justamente, poder oferecer essa liberdade sem que ele tenha a obrigatoriedade, a urgência e a necessidade de voltar, né, de corresponder, de contribuir na parte defensiva tão rápido, sem que ele se preocupe tanto com as costas, é o que mais me fez aprovar a vinda dele e o que mais me acendeu a luzinha de cara, tá bom, entendi por que o Paulo aprovou de imediato, porque ele não foi uma indicação do Paulo Souza, mas o Paulo aprovou de imediato a vinda dele, né, sem nenhuma questão, nenhuma observação nem nada, falou, pô, pode trazer, vem, vambora. Então, fazendo essa apresentaçãozinha bem breve dele mesmo, essas foram as principais características, né, a velocidade, é um jogador que também consegue chutar com os 2 pés, né, tem uma facilidade maior com o lado esquerdo, com o pé esquerdo, mas também consegue ele de direita de uma forma mais sutil, digamos assim, mas que consegue chutar com os 2 pés, oferece um suporte muito interessante pro setor ofensivo, então, né, entra até na linha do Flamengo mesmo de suprir as ausências, então de tentar trazer alguém para suprir o Michael, que ficou esse ponto de interrogação, né, digamos assim. Então é um jogador que eu tô empolgada, mas mais empolgada para entender como que ele vai encaixar, na expectativa de que ele encaixe até muito rápido, justamente por isso, porque ele se desenvolve melhor no esquema que é proposto e que tem tentado ser implementado, e que vem sendo implementado, na verdade, pelo Paulo. E aí isso me gerou uma ansiedade de, cara, quero vê-lo logo em campo, assim, quero ver como é que o que o Paulo vai extrair dele, como que o Paulo vai aproveitar esse jogador, que me parece atender exatamente às necessidades do Paulo, que ele sempre deixou em aberto, que ele ainda tinha questões com esse lado também esquerdo de campo. Então, cara, é isso, assim, no mais, a grande questão dele é a defensiva mesmo, o lateral esquerdo não veio, que era o que eu ficava batendo na tecla, mas pro sistema do Paulo, esse tipo de lateral nem encaixaria mesmo. E tô ansiosa. Acho que no mais a gente vai trocar essa ideia no resenha, no chat, mas quem já tiver alguma observação pode deixar aqui nos comentários que a gente troca essa ideia. E tô ansiosa, então, cara, Ayrton, seja bem-vindo. Essa camisa a gente se veste com muita raça, com muito amor, muita paixão. Ele que é rubro-negro de berço sabe bem disso, então espero esse comprometimento e que no final da temporada ele levante vários troféus, né? Se for pra ele realmente deixar o Flamengo e voltar pra Liga Russa, que ele saia pelo menos fazendo história e deixando o nome dele aí gravadinho em vários troféus. Então, no mais é isso, lateral esquerdo, check, resta só o goleiro, conto aí com a opinião e com like de vocês, claro. Então, por favor, larga o dedo no like. Estamos juntos em decisão Flamengo e Fluminense pelo primeiro jogo da decisão do Carioca, às 9h40 da noite. Estejam com a gente porque o Coluna do Fla vai trazer tudo direitinho do Maracanã. Saudações!